Bom dia, pessoal. Queria agradecer aí a participação de todos, disponibilidade aí para acompanhar com a gente esse nosso conteúdo que eu espero que agregue bastante aí para vocês. Antes de a gente começar, eu quero me apresentar, tá? Eu sou o Vinícius Carrion, gerente de produtos aqui da Fábrica DS, e eu vou conduzir essa apresentação junto com o Michael, que é o nosso diretor. Então, se quiser dar uma palavrinha aí, Michael. Legal, obrigado, Vini. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí, né, pelo tempo, parar alguns minutos para participar de um evento. É bem complicado, então muito obrigado aí pela presença de todos. E fiquem à vontade para fazerem as perguntas, colocarem aqui os assuntos. A ideia é a gente fazer um bate-papo, né, Vini? Para que todo mundo Exatamente. participe mesmo. É isso aí, pessoal. E então, mostrando a agenda aí desse nosso evento, a gente vai falar um pouco sobre mercado e tendências, sobre a parte de digitalização de tarefas, tecnologia no-code, o Arquiva, que é uma plataforma no-code, e por onde começar nessa jornada de automação, tá? Então, a gente vai seguir essa agenda começando sobre mercado e tendências. Primeiramente, automação é, sem sombra de dúvidas, uma necessidade latente em todas as empresas. Muitas ainda não iniciaram essa jornada de automação, embora já exista aí um diagnóstico de que é preciso colocar ferramentas para auxiliar no trabalho do dia a dia, para evitar erros operacionais, ter ganho de performance, entre outros aspectos positivos. E aqui a gente traz as dores mais comuns em todas as empresas que buscam automação. A primeira delas, diminuição de erros operacionais. Afinal de contas, a ferramenta ela não erra, ela não cansa. Então, além de você ter produtividade, você também diminui ou até mesmo elimina os erros. Escalar os negócios, ser mais produtivos, ter um diferencial competitivo. Muitas empresas prestam serviços equivalentes. O que vai mudar é a qualidade do serviço e até mesmo a qualidade do atendimento. Então, isso faz toda a diferença do mundo. Excelência operacional e a qualidade nos serviços. Se a gente analisar, a gente basicamente está falando, entre outras coisas, mas principalmente da imagem da empresa. Então, isso que são aqueles aspectos que são intangíveis, mas que têm um impacto grande dentro das organizações. Se as pessoas não percebem uma empresa como sendo eficiente, como tendo uma boa qualidade, ela praticamente vai perdendo espaço, podendo até mesmo ser descartada pelo próprio mercado e vindo aí a falência. Quando a gente fala de automação, aqui a gente traz alguns exemplos, tá? Aqui são realmente alguns exemplos, lembrando que isso aqui pode se estender e certamente se estende para todos os outros departamentos das empresas. Mas alguns exemplos que a gente pincelou. No setor financeiro. Então, quando a gente fala de automação na área financeira, eles têm um conjunto gigantesco de processos que podem ser automatizados, como, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, reembolso, gestão de notas, pagamento de tributos, entre outros. Aqui é só para, de fato, abrir a mente de vocês como tá, em tudo a gente pode colocar uma automação para auxiliar. Na parte de recursos humanos, um fluxo de solicitação de férias, admissão digital, o onboard e offboard, né, contratações e demissões. Então, aqui são alguns exemplos na parte de logística, integração com sistemas de telemetria, integração com WhatsApp, sensibilização de estoque, provisionamento de rotas, monitoramento de entregas, entre outros. Quando a gente fala da área comercial, a gente pode estar falando, por exemplo, de chatbot, integração com e-mail marketing, CRM, entre outros. Então aqui é para mostrar para vocês como, de fato, a automação ela pode auxiliar em todas as áreas de uma empresa em múltiplas frentes. A gente aqui listou pouquíssimos exemplos, mas o guarda-chuva é muito maior. É por isso que esse assunto está tão em voga atualmente no mercado, né? Todas as empresas buscando formas de produzirem mais com cada vez menos recursos, né? Buscando a eficiência. E quando a gente fala de tecnologias de automação, a gente tem aqui um conjunto de sopas de letrinhas. E o mais legal é que a gente pode também trabalhar com essas tecnologias combinadas. Então, às vezes, o seu negócio é tão complexo e com tantos tipos de tarefas distintas que a gente consegue, combinando as tecnologias, automatizar toda a sua esteira.
Então, eu vou falar rapidamente sobre elas, um breve resumo, tá? Não vou me aprofundar, porque senão leva muito tempo, mas só para vocês entenderem. Então, a inteligência artificial. Hoje é uma tecnologia que está cada vez mais em moda. As pessoas, até na vida particular, já começam a experimentar um pouco, né, de um chat GPT, de um Grok. Então, isso de fato são ferramentas extremamente úteis e que nos permitem automatizar, ou melhor, colocar inteligência, inclusive nos negócios da empresa. Então, a gente pode criar fluxos de automação onde a gente fazendo uma integração com uma inteligência artificial, a gente busca a melhor resposta para uma dada situação. Então a gente não precisa mais ficar prevendo todos os cenários e escrevendo em código as situações. Não, a gente pode colocar a inteligência para nos auxiliar, tá? E a IA trabalha geralmente combinada com outras tecnologias, tá? E de fato é uma tendência que está, para mim é um foguete que já decolou, né? E que não tem mais volta. O RPA é uma outra automação muito interessante, porque o RPA consegue, entre outras coisas, simular tarefas humanas. Então, eu consigo criar um robozinho que vai mimetizar o que um profissional faz. Por exemplo, só para não ficar muito na abstração, né? Vamos supor que você tem um profissional no seu time que todo dia de manhã checa os e-mails e, a depender do e-mail, a depender do título, ele abre aquele e-mail, baixa o anexo, que é uma planilha Excel, por exemplo, extrai algumas informações desse anexo e joga, por exemplo, numa ferramenta de ERP para fazer algum processamento subsequente. Esse tipo de atividade que não tem muito intelectual envolvido, que é realmente uma atividade mais braçal e repetitiva, você pode colocar um robozinho que vai monitorar a caixa de e-mail. Quando chegar o e-mail em questão que precisa ter o anexo baixado, o robozinho vai baixar, vai abrir esse anexo, pegar as informações necessárias, abrir o RP, se autenticar e colocar as informações dentro desse outro sistema. Aqui é só um exemplo, tá? Mas para vocês podem abstrair para outras atividades semelhantes. Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa com RPA. Ô, Vini, Fala aí, Michael. você está já falando aí de várias tecnologias, né? Mas eu escuto bastante nas reuniões, na verdade, até principalmente da área de logística, né? Não, mas você está falando um monte de tecnologia, mas aqui eu estou fazendo a conferência manual aqui. Eu estou na prancheta, né? Então, às vezes o pessoal olha esse monte de tecnologia, mas ainda está muito distante da realidade, né? Mas como é que esse pessoal que está ali ainda na prancheta, fazendo conferência de estoque na prancheta, como é que existe algum caminho mais simples para a gente automatizar isso, para a gente digitalizar isso? Porque Uhum. também eu escuto muito, né? Pô, eu estou na prancheta porque o time de TI não tem condições de atender, porque está realmente Exato. ali sempre muito enrolado com muitas demandas, né? Não, com certeza. Inclusive, a próxima tecnologia que eu ia comentar Hum, vai de frente justamente com o que você está falando, que são plataformas no-code. Então, com plataformas no-code, a empresa consegue rapidamente identificar algum processo que esteja manual, como, por exemplo, isso que o Michael falou, né? De repente você tem lá uma atividade manual em cima de uma prancheta, você identifica o que esse profissional faz e rapidamente, numa ferramenta no-code, você cria um formulário digital eliminando a necessidade de uma prancheta. E a vantagem é que quando você digitaliza o processo, você elimina o que eu chamo assim de informalidades, você passa a ter indicadores. Então, a partir do momento que todas essas pranchetas passam a estar dentro de um sistema, você consegue criar fluxos, você consegue controlar fluxos, estabelecer prazos entre as atividades, além de todo o ganho operacional. A gente pode, por exemplo, nesse formulário em questão, a gente pode colocar uma integração com uma câmera no smartphone ou no tablet que esse profissional esteja utilizando. Ele pode escanear um QR Code, ele pode escanear um código de barra para já extrair automaticamente informações que de repente está lá no estoque em um item que ele está pegando, por exemplo. Tá? Então, de fato, com soluções desse tipo, a gente consegue rapidamente identificar as atividades manuais e colocar um sistema informatizado para eliminar esse tipo de situação. certo, Entendeu? mas Ficou claro? entendi. Mas assim, para quem não é de TI, está aqui perguntando, mas você falou aí no code, mas meu time de TI não consegue fazer. Por que que com essa sopa de letrinha que você está falando, a gente vai conseguir fazer, então? Né? Porque No caso quem de não é de no-code, TI
talvez Aham. não entenda, né? Não tá. Qual que é a diferença, então? Porque eu vou conseguir e meu time não consegue. Assim, a vantagem de tecnologias no-code, por exemplo, existem clientes nossos que falam o seguinte: a minha equipe de tecnologia, ela está sempre sobrecarregada, ela acaba virando um funil, dentro aqui da nossa companhia. Eles não conseguem dar vazão para todas as necessidades. O legal de tecnologias no-code, por exemplo, é que ou ele ajuda a aumentar a vazão de desenvolvimento do time de tecnologia, ou ele também permite que a própria área de negócio, com uma ferramenta simples e intuitiva, faça as suas automações. Então você tem esses dois cenários. Você permite com que a TI seja muito mais performática e entregue muito mais com o mesmo time e utilizando menos tempo, ou a própria área de negócio acaba tendo alguma autonomia. Não sei se foi esse ponto que essa sua dor, mas com ferramentas no code, low code, a gente consegue mudar um pouco esse paradigma, essa situação que às vezes as áreas de negócio ficam paralisadas porque depende da TI e a TI está atolada com outras necessidades, né? Legal. E aqui falando, continuando aqui nas nossas tecnologias, né? Aqui quando a gente fala em CI e CD, é uma automação mais voltada para tecnologia, tá? Mais voltada aqui para desenvolvimento de software. Então aqui acho que também não vou entrar tanto em detalhes. BPM é uma outra tecnologia que de fato ajuda muito a área de negócio, porque ela tem um pouco dessa característica de ser uma ferramenta low code. Então, usuários não precisando ter muito conhecimento, eles conseguem fazer modelagens de processos e controlar processos dentro das suas áreas de negócio. E quando a gente fala processo, é processo de qualquer tipo, desde aquele processo mais simplesinho, como por exemplo uma solicitação de férias ou uma solicitação de reembolso, até processos muito mais complexos, como uma gestão contratual, gestão de aditivos, gestão de garantias de contratos, enfim, aqui cabe qualquer tipo de processos, inclusive processos que envolvam áreas fora da empresa. Tá? Então, de repente, vamos supor, você tem lá uma empresa que é do setor de farmacêutica, você tem um processo de homologação de um produto. Então, nesse processo extremamente complexo, você pode ter Ministério da Saúde envolvido, órgãos reguladores do Estado, diversos departamentos da empresa. Então, você consegue também modelar dentro de uma ferramenta situações extremamente complexas. E qual que é a vantagem? Você pode estipular prazos, você pode estipular responsáveis por cada processo, você pode colocar alertas na ferramenta que, caso alguma etapa esteja para perder o prazo, você notifica o responsável. Se tiver para estourar, para perder o SLA, você notifica o superior dele. Então você ainda consegue ter mecanismos para garantir que toda a sua esteira, que todo aquele seu fluxo de processo seja cumprido dentro do prazo. Porque a depender do processo em questão, um atraso pode significar uma multa, pode significar um processo judicial. Então, daí da importância de você ter ferramentas controlando os processos internos de uma empresa. Tá? Legal. Então, aqui agora, avançando, eu vou falar um pouco sobre o Gartner, já que a gente ainda tá na seção de mercados e tendências. O Gartner é uma empresa aí que praticamente ela define aí os rumos, né? Ela orienta mais ou menos o mercado mundo afora de quais são as principais tendências em diversos setores, não, né? Não apenas de automação, mas em diversas vertentes. Focado um pouco nessa área de atuação que a gente está comentando, de acordo com a Gartner, 41% dos funcionários fora de TI, ou seja, o pessoal da área de negócio, personalizam ou criam soluções de dados ou tecnologia. Não é incomum, por exemplo, a gente ver alguns clientes, algumas áreas de negócio que criam sistemas, quase que sistemas mesmo, dentro de um Excel, por exemplo. Por quê? Naquele desespero de ter que ter algum suporte, alguma solução e às vezes a TI não consegue atender a contento no prazo esperado, as pessoas vão criando mecanismos. Então é nesse sentido que a pesquisa mostra que quase 50% da área de negócio já põe a mão na massa de alguma forma, mas não necessariamente com as melhores tecnologias, né? Afinal de contas, não tem o know-how para isso. Eles pegam aquelas ferramentas que estão na mão. No caso, o Office, o Excel já vem junto delas, né? E de acordo com a Gartner, até o final de 2025, metade de todos os novos clientes no-code e low-code também virão de compradores de negócios. Então, é aquilo que eu estava comentando até quando o Michael me questionou. O legal desse tipo de tecnologia é que ela não foi feita apenas para o pessoal de TI, foi feito para TI e também para a área de negócio.
porque não são ferramentas que demandam um autoconhecimento técnico para você fazer a sua automação. E isso vai de encontro com esse próprio levantamento que o Gartner fez, né? Que corrobora aí isso que a gente vem explicando. Seguindo aqui na visão do Gartner, de acordo com eles, até o final deste ano, as organizações adotarão pelo menos 3 tipos de software agnósticos de processos, permitindo a hiperautomação entre eles, entre as ferramentas no-code, para melhorar a eficiência operacional. Quando a gente fala aqui de ferramentas de hiperautomação, esse conceito de hiperautomação é quando a gente vai combinando tecnologias para se atingir uma automação completa dentro de um cliente. Então, muitas vezes, a gente pode combinar uma ferramenta no-code, onde a gente cria algumas telinhas dentro de um processo, e a depender da etapa do processo, a gente pode chamar um robozinho de um RPA, a gente pode chamar uma inteligência artificial para nos dar um retorno em cima de um cenário selecionado pelo cliente. Então, a partir dessas combinações, a gente chega nesse conceito de hiperautomação. Seguindo aqui, de acordo com Gartner, a tendência de que não apenas desenvolvedores, mas também profissionais de negócios fora da TI utilizem as tecnologias para criar e personalizar soluções. E segundo Gartner, o uso de ferramentas no-code é fundamental para a transformação digital, permitindo inovação rápida e integração de sistemas. De fato, se você não tiver uma plataforma para te suportar, essa curva de transformação digital, vamos chamar assim, ela será muito mais lenta. As empresas continuarão por muito mais tempo nas suas pranchetas, nos seus caderninhos, nas trocas de e-mail, trocas de ligações, e esse tipo de tecnologia está dando uma reviravolta no mercado, por assim dizer. De fato, ele está acelerando o processo de transformação digital. E aqui a gente traz uns indicadores interessantes do Gartner. De acordo com eles, trazendo aqui como referência o ano de 2020, 21 e 22, eles elencaram as principais tecnologias de automação. E low-code e no-code, desde 2020, já lideram investimentos nas empresas mundo afora, superando o BPM, que é uma ferramenta tradicionalíssima para controles e gestão de processos, e o RPA também, conforme eu expliquei, né, é uma tecnologia onde você consegue criar robôs. E elas podem trabalhar de formas conjuntas, né, chegando naquela questão da hiperautomação. Tá? Então, de fato, quem está mirando soluções desse tipo, low-code, no-code, está surfando aí na crista da onda, né, nos dias de hoje. Falando um pouco sobre digitalização de tarefas e trazendo aqui um pouco o cenário dos riscos de você não migrar para uma transformação digital visando automatizar as suas tarefas. Então, quais são os riscos? E aqui, esses riscos independem de qual que é o seu segmento. Se você é do segmento financeiro, de logística, transporte aéreo, bancos, não importa. Estas dores são comuns a qualquer área. Então, quais são? Riscos de não conformidade. O que é risco de não conformidade? Vamos supor, vou dar aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem. O processo de desligamento de um profissional. Toda vez que o profissional é desligado, existe uma série de procedimentos, uma série de atividades que são feitas para garantir que o desligamento ocorra com sucesso. Então, você tem que bloquear o usuário, você tem que desligar os acessos de todos os sistemas, eventualmente você tem que fechar portas no firewall de algum serviço que a pessoa tinha acesso, enfim, você tem que bloquear tudo que ela acessava enquanto era profissional. Se você não coloca uma ferramenta de automação, você pode esquecer de desligar algum acesso. E aí a pessoa, né, demitida, descobre que tem um acesso aberto, está de cabeça quente, pode fazer uma besteira. Então aqui é um exemplo simples do porquê você corre o risco de não conformidade se você não tiver ferramentas. Se você tiver uma lista de tarefas manuais, existe o erro, a possibilidade de você esquecer ou dessa tarefa ser mal executada. Então é nesse sentido que existe o risco de não conformidade. A questão de rastreabilidade. Quando você tem atividades manuais, imagine um gerente de um departamento. Ele tem lá diversos processos na sua área. Para ele saber a situação de um determinado caso, se não tem ferramentas, e se ele não tiver nas cópias dos e-mails, porque isso pode acontecer, às vezes as pessoas esquecem de colocar todos os envolvidos no e-mail, essa pessoa está no escuro. Então o gestor vai ter que perguntar para o time dele, vai ter que perguntar de repente para as outras gerências qual é a situação de um determinado caso dentro da gerência dele. Se tudo está dentro de uma ferramenta,
Isso não existe mais. O gestor passa a ter uma visão completa de todos os processos, qual o tempo médio de execução de cada um deles, qual que é o caminho crítico, quantas tarefas foram finalizadas num dia, quantos estão pendentes para o dia seguinte. Então ele passa a ter uma visão completa de tudo que está sob sua responsabilidade. Sem ferramenta, ele depende completamente das pessoas para ter esse feedback. Isso já está casado com o item de baixo, que é a baixa visibilidade. Então, se você não tem ferramenta, não tem indicadores, não tem uma visão completa, você está no escuro. Custos operacionais elevados. Muitas vezes, quando você não tem ferramentas auxiliando no processo, você acaba tendo caminhos mais extensos dentro desse processo, mais pessoas envolvidas desnecessariamente. Nem sempre fica claro para o gestor qual que é o caminho crítico para ele capacitar o time dele a acelerar aquela parte do processo, porque não está claro. Então, obviamente, isso acarreta em custos operacionais. A ausência de indicadores, que eu já falei, a previsibilidade fica dificultada pelos motivos de você não ter a transparência, de você não ter a rastreabilidade. Quando você não tem ferramentas de automação, você não tem uma maximização do ROI, ou seja, o retorno sobre os investimentos fica mais difícil de se atingir. E você também, quando não coloca os seus processos dentro de uma ferramenta, você não tem esse processo documentado de uma forma visual, o que dificulta a evolução contínua desse processo. Porque quando o processo ele é executado de forma manual, porque está na cabeça das pessoas, vai no automático, ele está numa espécie de abstração, porque não tem o desenho dele formalizado. Então você não consegue evoluir. Quando você joga numa ferramenta para controlar esse processo, você automaticamente está tirando da cabeça das pessoas e materializando o desenho do processo na sua solução. E a partir daí, você consegue fazer gestão sobre o fluxo e aplicar evolução contínua, que aí não para mais, né? É o tempo todo tendo possibilidades de evolução desse processo. Pessoal, aqui eu estou falando bastante. Alguém quer colocar algum ponto? Alguém quer, enfim, colocar alguma dor que tem aí no dia a dia? Fiquem à vontade, porque senão aqui eu começo a falar e queria ouvir um pouco vocês. Caso alguém queira, levanta a mão, tá? Fica à vontade, aqui é um bate-papo mesmo e a gente busca essa interação com as pessoas. Legal. Seguindo aqui, falando um pouco, agora voltado para a nossa pauta, que é a pauta de logística, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de áreas chaves na área de logística que podem se beneficiar com automações. Então, por exemplo, na parte de gestão de armazenagem, aqui eu tenho diversas possibilidades de automação. Eu trouxe 3 só para exemplificar. Eu posso colocar uma automação na parte de controle de estoque. Tá, por exemplo, muitas empresas têm um controle de estoque totalmente manual. Você tem lá um profissional com uma prancheta que vai até o galpão, verifica os itens, dá baixa manualmente, faz todo o trabalho completamente manual. Você joga uma ferramenta que controla esse processo, além dele não precisar digitar mais nada, porque ele pode inclusive ler QR codes, ler códigos e baixar automaticamente as informações, o próprio controle de estoque é automatizado. Você bipou um item, automaticamente a baixa já é automática. Muitas empresas ainda estão longe dessa realidade, embora já tenhamos aí tecnologias diversas para sanar esse tipo de solução. Alocação de espaço, picking, packing, né, retiradas e entradas de produtos. Então, aqui são alguns exemplos na parte de gestão de armazenagem que podem se beneficiar com plataformas no-code, com plataformas BPM, até mesmo com inteligência artificial, a depender do que você queira controlar nessa sua gestão de armazenagem. A parte de transporte e roteirização. Aqui a gente também pode contar com a tecnologia no planejamento de rotas e na gestão de fretes. Isso aqui, tranquilamente, a gente consegue jogar dentro de uma ferramenta e até mesmo aplicando a IA para calcular a melhor rota, definir a melhor rota, baseada em critérios, etc. Então, percebam como a gente consegue navegar nesse setor logístico com muitas automações. Falando agora da parte de gestão de pedidos, a parte do faturamento, a parte de processamento dos pedidos, solicitação, retiradas, enfim, tudo que envolve esse processo. Tá? Então, eu gosto sempre de mostrar esses slides porque vai aumentar, abrindo um pouco, abrindo a mente das pessoas. A gente está sempre no piloto automático, né, executando as tarefas e às vezes acaba nem pensando nas possibilidades que tem. Isso porque aqui a gente está trazendo exemplos apenas da área de logística, né? Eu trouxe aqui um outro exemplo, gestão de devoluções.
A gente pode criar automações na parte de autorização de devoluções, no rastreamento de itens devolvidos, reembolso ou trocas. Então a gente cria pipelines, processos colocando inclusive o cliente dentro dessa esteira de automação, entendeu? E até para próprio cliente melhora a percepção em relação à empresa, porque ele passa a ter previsibilidade, ele consegue ser notificado. Então os ganhos não são apenas na empresa do ponto de vista administrativo, é um ganho também para o cliente, para a imagem e reputação da empresa, consequentemente. E para finalizar, a questão de relatórios. Quando a gente tem tudo centralizado em ferramentas, a gente consegue criar painéis, criar dashboards, aí faz todo o sentido do mundo a gente acoplar, por exemplo, tecnologias como BI, onde você consegue criar diversos painéis gerenciais, com aqueles recursos de drill down, né? Você vai escolhendo a área do gráfico que você quer explorar, e ele atualiza todo o restante daquele painel de acordo com a área que você vai selecionando. Só que isso só é possível se os dados estão centralizados, numa base de dados, porque aí você consegue sair todas as informações gerenciais. Fala, Ayrton, agora que eu vi que você levantou a mão. Fala aí. Fala, Vini. Fala, pessoal. Bom dia. Bom Num dia. desses exemplos que você deu aí de processos de logística, a gente sabe que em logística, velocidade da informação faz toda a diferença, né? Então, trocar as informações, acompanhar status, cliente ser brifado de alguma mudança. E aqui a gente está falando do negócio em core, né? Que quando eu compro, eu recebo atualizações. Mas como que a plataforma no-code poderia melhorar também, ou de qual forma, de que forma ela pode melhorar o processo de comunicação dentro da empresa de logística? Como é que ela consegue fazer com que todas as áreas ali envolvidas num processo de logística consigam se comunicar de forma mais ágil, mais fácil, para que a gente alcance, por exemplo, o estado da arte num processo de venda, por exemplo? Uma das vantagens de você utilizar uma tecnologia para centralização dos seus negócios é que você elimina as múltiplas formas de comunicação. Uma troca de telefonema, uma troca de mensagem por WhatsApp, uma troca de e-mail, tudo isso você consegue eliminar e centralizar dentro da ferramenta. E quando você está modelando o processo da sua área que você quer automatizar, você identifica todas as etapas do processo, quem são os envolvidos neste processo, quais são todas as áreas que são envolvidas. E a partir daí, o processo se inicia e termina dentro dessa ferramenta. Então, todas as trocas de mensagens, de anexos, qualquer informação fica dentro da ferramenta. Então, se daqui 5 anos alguém quiser lembrar o que aconteceu no caso XPTO de um cliente Y, por exemplo, ele vai lá na ferramenta e ele consegue ver todas as trocas de informações, por que se chegou a uma determinada conclusão, por que chegou-se àquele veredito, quais foram as informações, os anexos, o que foi falado para o cliente, o que o cliente respondeu. Estou dando aqui um exemplo de um, né? Mas tudo fica centralizado. Então, é dessa forma, de um correto mapeamento do processo, de uma correta identificação das partes, e você forçando que dentro da ferramenta todas as trocas de informações necessárias ocorram dentro dela, para não ter riscos de se perder no WhatsApp, numa troca de e-mail que não copiou todo mundo e coisas desse tipo. Tá? Ficou claro, Ayrton, assim, essa questão? Legal. Legal. Bacana, Legal. obrigado. Valeu. Seguindo aqui, falando um pouco de tecnologia no-code. Aqui, brevemente, né, o que é a tecnologia no-code? Quando a gente fala de desenvolvimento de software, hoje em dia, a gente tem 2 paradigmas, né? O processo tradicional de desenvolvimento e agora as plataformas de aceleração, são as plataformas no-code e low-code. No processo tradicional de desenvolvimento, você vai ter que contar com um time grande e caro de arquitetos de software, líder técnico, desenvolvedor, os analistas de sistema, e desde a fase do entendimento dos requisitos até a modelagem das informações, modelagem de dados, o design da aplicação, definição de tecnologias, de linguagem de programação que serão desenvolvidas, até a construção do código em si. Então, esse modelo tradicional é um modelo muito custoso, porque o profissional da TI está cada vez mais caro e é um processo demorado, porque você tem que escrever código, depois tem testes do desenvolvedor, é toda aquela burocracia, entre aspas, para garantir a qualidade do software entregue. Então, tem necessariamente 2 grandes ofensores, prazo e custo. Quando a gente vai para uma plataforma low-code ou no-code, aí é um outro paradigma. Não necessariamente você precisa ter um time grande de TI
vários desenvolvedores, arquitetos para se criar uma aplicação. O que você vai precisar primordialmente é dos requisitos bem escritos, bem definidos, porque a partir daí você vai conseguir fazer a modelagem da sua necessidade dentro dessas plataformas. E você pode tanto contar com profissionais da TI, mas não precisando ter um número gigante de desenvolvedores, ou até mesmo você pode não precisar da TI e o seu próprio time de negócio pode conseguir fazer as automações. Porque muitas dessas soluções, elas são de fato intuitivas e não requerem um grande conhecimento de tecnologia. Então, o seu profissional sendo capacitado na plataforma, ele já consegue produzir bastante. E tem empresas que faz um processo misto, né? Então, a TI faz a modelagem principal e, a partir daí, os ajustes, criação de campos, uma obrigatoriedade de um campo, isso tudo fica a cargo da área de negócio. Aí cada empresa tem a sua estratégia. Mas o fato é que essa nova abordagem, ela bate de frente nesses dois principais ofensores, prazo e custo. Numa no-code, eu não vou precisar de meses ou anos para te entregar uma solução. Eu vou precisar de poucos dias ou, no máximo, poucas semanas para terminar a modelagem de um sistema, tá? Então, é aquela questão que o pessoal fala, né, do time to market. Então, às vezes, a empresa tem uma boa ideia, só que até ela materializar essa ideia do ponto de vista de sistema, passou-se muito tempo. E, às vezes, um concorrente vai e consegue passar na frente, e ainda que a ideia original não tenha sido dele, ele passou na sua frente, porque de repente tem um investimento maior em tecnologia, tem um time mais amplo e conseguiu esse diferencial competitivo, tá? Então, esses são os paradigmas que a gente tem no dia de hoje. E quais são as vantagens de uma plataforma no-code? Eu acabei já falando um pouco delas, né? O prazo de execução, o custo de desenvolvimento, facilidade nas customizações. Para você tirar um campo, criar uma telinha a mais, mudar um fluxo, é extremamente rápido, tá? Em poucos minutos, em poucas horas, até mesmo quem não conhece nada de tecnologia de desenvolvimento consegue fazer. Os testes são muito mais rápidos, porque você já tem uma plataforma testada. Você basicamente vai focar no teste de negócio. Aqueles testes não funcionais, intrínsecos à tecnologia, você já não precisa perder esse tempo. O time to market que eu comentei, a produtividade. Tem empresas que contratam plataformas no-code não para a área de negócio, mas para o próprio time da TI produzir mais e deixar de ser gargalo, tá? Então a gente tem esse cenário também. E a questão da liberdade para a área de negócio, que eu já venho comentando, né, desde o início desse nosso webinar. De fato, o usuário passa a ficar empoderado e a depender menos das restrições da tecnologia. E tem plataformas também que elas são tão simples que o meio de contratação dela é como um serviço tradicional. Então você não precisa nem sequer de criar uma infraestrutura para subir essas plataformas. O acesso é feito remotamente, o que facilita ainda mais para quem não é da área de tecnologia. Não tem que se preocupar em configurar máquinas e liberar acessos para o fabricante. Não precisa. É tudo como um serviço tradicional. Então isso facilita muito a adesão. E falando um pouco do Arquiva, que é uma plataforma no-code, e aqui fica até mais fácil de vocês entenderem o espírito dessa tecnologia. Aqui eu até coloquei uma animação para exemplificar um pouco do modus operandi desse tipo de solução. Então aqui, basicamente, nessa imagem, a gente percebe um arrastar e soltar de informações para a criação da tela. Então, a grosso modo, essa é a ideia, esse é o espírito desse tipo de solução. Para eu criar uma tela, eu não preciso ficar escrevendo linha de código. Eu crio os campos que eu quero que existam nessa tela e depois eu vou arrastando e soltando o campo e vou montando o layout da minha tela. Uma coisa realmente muito simples, muito intuitiva. Então, daí por que os ganhos serem gigantescos? Se você tem diversos processos manuais na sua empresa e contrata esse tipo de plataforma, em poucas semanas o seu departamento está digitalizado, tá? Isso aqui é um fato. E falando um pouco do Arquiva em específico, ele já conta com uma arquitetura bem robusta. O Arquiva, por exemplo, ele já vem com um autenticador e um autorizador integrado a ele, que é o que a gente chama de SSO, que é o Single Sign-On. O que é isso? Você consegue criar aplicações no Arquiva onde você consegue, entre outras coisas, habilitar autenticações por quaisquer redes sociais e também pelo Gmail.
Então, de repente, se você tem uma empresa onde você queira criar uma facilidade para o seu cliente na ponta, para o usuário final, esse tipo de recurso é muito interessante. Além disso, se você quiser criar aplicações corporativas na sua empresa para uso interno, você não precisa se preocupar em criar novos usuários e senhas para essa plataforma. O nosso autenticador, ele consegue se integrar com a base de dados de usuário da empresa. Então não tem que ficar, sabe, criando mais um login, mais uma senha, não. Com o próprio login e senha da rede, por exemplo, vocês conseguiriam acessar as aplicações no Arquiva. O Arquiva é uma plataforma web e todas as telas são responsivas. O que significa isso? Você consegue criar funcionalidades, telas no Arquiva, onde você pode acessá-las de um celular, de um tablet, independentemente do tamanho da tela do dispositivo, por elas serem responsivas, ela sempre vai se desenhar para ter uma apresentação compatível com o tamanho da tela do dispositivo que você esteja acessando. Tá? Então, embora não sejam aplicações mobiles nativa, mas na prática vocês conseguem fazer tudo de um celular, também de tablets e qualquer dispositivo. E o Arquiva tem também um barramento de integração muito poderoso, que permite você criar integrações de maneira visual, baseada em componentes, onde a sua aplicação pode conversar com outras aplicações, pode se integrar com serviços externos, pode se integrar com dispositivos, pode ler arquivos, gravar arquivos, tudo dentro desse barramento, que ele é low code. Então, por exemplo, eu quero criar uma integração para ler uma tabela de um banco de dados da Microsoft, o Microsoft SQL. Você vai nesse nosso barramento, que é o Nodify, arrasta a caixinha do Microsoft SQL, clica 2 vezes, configura os dados de conexão com o banco, coloca a sua busca na tabela e pronto. Você, em pouquíssimos minutos, criou uma API, criou uma integração para acessar essa tabela. E ele é low code porque se você precisar escrever regras de negócio, alguma coisa mais avançada, a única linguagem de programação que você precisa conhecer é JavaScript. E só se você precisar fazer alguma implementação mais avançada. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Arquiva em relação a outras plataformas. Porque, às vezes, você não consegue fazer uma construção de uma aplicação totalmente sem nenhuma linha de código. Às vezes você precisa escrever alguma coisinha porque tem um processamento mais complexo. Aí você faz essa abstração nesse barramento de integração. Então acho que esse é um dos grandes diferenciais. Então aqui é só um exemplo, tá, de uma plataforma no code e de todos os ganhos e toda a simplicidade que elas acabam proporcionando para a área de negócio e até mesmo para os times de tecnologia, tá bom? Aqui, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, ergam a mão, tá? Aqui tá aberto aí para vocês interagirem, fiquem à vontade. Aqui eu vou trazer um case bem interessante que a gente fez para uma grande empresa de logística de uma empresa de telecomunicação no Brasil, tá? Entre as maiores aí do nosso país. Essa automação a gente fez toda em cima dessa plataforma no-code chamada Arquiva. Então, assim, resumidamente, tá? Não vou entrar em detalhes do case, mas resumidamente, eles tinham lá todo o processo de gestão dessa esteira manual, baseado em trocas de e-mail, em telefonemas, trocas de mensagem WhatsApp, anexos por e-mail. Então era um processo realmente muito manual e baseado em formas de trocas de mensagem não padrão. Ora era e-mail, ora era telefonema, enfim, uma coisa bem descentralizada, né? Então os fornecedores, as partes envolvidas nesse processo estavam fora, né? Não tinha nenhum sistema que as trouxessem para de dentro do processo. Então a gente fez nesse nosso projeto, a gente mapeou, fez todo o entendimento do que seria esse processo, mapeamos as atividades, quem são os responsáveis por cada atividade e a gente colocou dentro da nossa plataforma para fazer essa orquestração desse processo. Então a gente trouxe para dentro dessa solução todos os departamentos envolvidos nessa empresa e todos os fornecedores também. E a gente colocou algumas inteligências. Então, ao longo dessa esteira, foram feitas diversas integrações entre sistemas legados da companhia, entre o ERP. A gente também fez uma integração com o sistema de OCR. OCR são aqueles sistemas que extraem textos de imagens. Então, toda vez que uma nota fiscal era anexada nesse processo, a gente colocava um OCR para extrair os dados e para confrontar se tudo que estava sendo fornecido
realmente era condizente com os anexos que eram enviados. Então a gente aplicou diversos critérios automatizados dentro desse pipeline. E uma coisa curiosa, esse projeto foi uma disputa de mercado. A empresa abriu uma RFP e várias empresas mandaram as suas propostas, né? E quando a gente mandou a nossa proposta, como a gente mandou ela baseado na nossa plataforma no code, então a nossa proposta foi totalmente diferente da concorrência, principalmente do ponto de vista de prazo e custo. E aí a empresa entrou em contato com a gente. Eles queriam entender o porquê da discrepância, né, da nossa proposta ser tão mais barata e num prazo tão mais curto que as demais. Então aí a gente apresentou, né? A gente explicou que a gente utilizaria uma plataforma no code, a gente fez uma demonstração dessa plataforma para eles, fizemos um pequeno exemplo de uma modelagem e eles adoraram. E aí a gente acabou levando essa RFP e fizemos tudo em cima da nossa plataforma. Mas aqui é para mostrar para vocês o seguinte, como de fato prazo e custo são dois ofensores que essas tecnologias de desenvolvimento, baseado em pouco código, te permitem. Então você se torna também, se você for uma empresa de tecnologia, você se torna mais competitivo, porque você consegue vender a mesma automação de uma maneira muito mais barata e num curto intervalo de tempo. E se você for uma empresa de negócios que tem boas ideias e que não quer perder o timing dessa ideia, você também passa a ficar competitivo, porque você não vai levar 6 meses, um ano para materializar a sua ideia de um ponto de vista sistematicamente falando. Em poucas semanas você consegue realizar e rodar no mercado, né, de repente alguma sacada que a sua empresa teve que ninguém tinha pensado antes. Mas não adianta você ter uma boa ideia se você leva 3 anos, 2 anos, né, para executá-la. A concorrência pode, no meio do caminho, também ter a mesma ideia e ser mais rápido que você. Tá? Então, aqui para mostrar um pouco, para corroborar essa questão né, desse paradigma e de prazo e custo. E para finalizar, pessoal, por onde começar? Quando a gente fala de automação, aqui a gente está falando de uma jornada, tá? Então, de fato, não é uma coisa rápida, não é uma coisa do tipo assim, em 2 meses a minha empresa inteira vai estar automatizada. Não, aqui envolve mudança de cultura, as pessoas não estão acostumadas, a gente tem que também montar uma estratégia, identificar quais são os principais processos da empresa, de repente, quais são aqueles processos que são os maiores ofensores, qual processo eventualmente está se perdendo mais prazos, gerando mais multas, gerando processos judiciais. Então, aqui é um trabalho realmente de entendimento da própria empresa de por onde ela deve começar, né? Então, uma priorização daqueles processos. Na sequência, e a gente fala que é jornada porque, de fato, quando você elenca os processos que você quer automatizar, você tem que envolver todos os stakeholders daquele processo. Porque o que às vezes acontece, que algumas empresas erram, é que o departamento que abraçou a ideia da automação, ele acha que já conhece todo o processo, inclusive das outras áreas, e sai modelando e não envolve ninguém. Aí depois, quando vai implantar e divulgar para a empresa, acaba não rolando, porque vai ter muitas resistências, pessoas outras não foram envolvidas, e aí tem toda uma questão que a gente já viu acontecer. Então, demanda tempo, demanda convencimento, entrevistas, refinamentos, todas as partes dando o ok, que daquele pedacinho que compete à pessoa, ela está de acordo, para daí depois, no segundo momento, colocar numa ferramenta e, de fato, executar e colher todos os ganhos dessa automação. Depois que você fez 1, 2 processos, aí a própria empresa já vai ganhando uma maturidade. Então ela já vai entendendo a necessidade desses mapeamentos e aí as reuniões passam a acontecer de maneira mais rápida. E aí depois os processos subsequentes começam a ser muito mais rapidamente executados, modelados e etc. Mas de fato aqui é um trabalho cuidadoso e que a Fábrica DS também pode te suportar nesse sentido, tá? Então a gente pode suportar a sua empresa desde esse momento do assessment, que seria aquele momento de identificação de todos os processos candidatos para uma automação, até mesmo a priorização junto com o cliente, entrevistas, especificação, desenho do processo até sua implantação na ferramenta e acompanhamento, tá? Então, caso você perceba, né, que na sua empresa o time é esse, já está tudo identificado, vocês querem virar a página e de fato startar essa jornada, a Fábrica DS pode sim te suportar ao longo de todas essas etapas, tá, pessoal? Então aqui eu termino essa apresentação, tá?
Até deixo agora o espaço aberto para se alguém quiser tirar alguma dúvida, colocar algum questionamento, fiquem à vontade. Mas da minha parte, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. A gente tem ainda mais 10 minutinhos. Fiquem à vontade caso queiram interagir, pessoal. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Eu não acho que, né, obrigado pela oportunidade, pela apresentação. Acho que a gente não pode, né, deixar de aproveitar os 10 minutos. E eu entendi bem como que funciona, etc e tal, mas eu queria ver uma informação prática no sentido de que a gente tem uma demanda aqui dentro da área de logística, que é principalmente uma gestão de informações, mas de logística internacional. Então, por exemplo, o grande problema que a gente tem aqui é de saber, por exemplo, se a minha carga foi liberada lá na China, por exemplo, em que ponto que ela está, qual que é o ETA dela, porque o cliente interno ele quer saber isso, entendeu? Então, hoje a gente tem um controle que é manual, demanda muito tempo, porque eu tenho que entrar em contato com os agentes de carga, com o despachante, etc., para atualizar esse dado. E essa, né, a plataforma No Code, eu pensei no sentido de a gente fazer justamente o que você falou, não adianta criar um projeto monstruoso que vai demorar muito tempo. Exato. E que vai custar muito. Tem que ser uma coisa efetiva, simples, que tenha um custo, né, que seja aprovado para que ele possa acontecer. Você poderia me dar um exemplo como que funcionaria nessa demanda específica para... Perfeito. Perfeito. Nesse exemplo que você colocou, claro que eu não sou especialista nessa questão, mas assim, dá para te dar uma visão geral. Eu vejo dois cenários. Por exemplo, Certo. se eu conseguir fazer integrações, aqui eu vou ser um pouco técnico, mas eu explico. Existe formas de integração em sistemas que são serviços ou APIs, tá? Então, se existir uma forma de eu me integrar com esse sistema para saber quando um produto chegou ou partiu da China, se eu conseguir de uma forma automatizada fazer essa busca, maravilha. Com a ferramenta low code é ainda mais simples. Eu crio minha telinha, faço uma integração, tenho a informação. Se a gente de repente constatar o seguinte, ó, nesse caso não dá. Nesse caso não tem como, a gente pode combinar com RPA. Eu crio um robozinho que eu faço a mesma busca navegando no site, uma busca que o seu profissional faz de forma manual para pegar esse status. Então Entendi. perceba que para cada caso a gente tem que estudar, a gente tem que levantar o que dá e o que não dá, e aí eu vou combinando a tecnologia. O fato é o seguinte, eu consigo te entregar essa automação, quer seja por API, quer seja por RPA, combinando com outras tecnologias, mas eu consigo te entregar. Perfeito. Não, excelente, excelente. Entendeu? Porque a busca tem que ser numa plataforma. Então, eu tenho a plataforma hoje, né, dos agentes de carga, etc. É puxar esses dados e gerar essa informação de forma mais rápida, né, para cada um. Perfeito. Perfeito, perfeito. Não, Depois, se legal. você quiser, cara, a gente pode até marcar um outro bate-papo, até para me aprofundar nesse seu tema. Não, E aí a perfeito. gente consegue falar, cara, em tanto tempo a gente faz isso aqui que você está precisando, entendeu? Não, legal. Eu acho que até Bacana. a gente né, marca um papo para ver uma planilha, por exemplo, a planilha hoje que eu tenho essa base de informações. É uma planilha que ela é manual, ela é dinâmica, porque eu tenho uma previsão de chegada do navio que, por acaso, ele atrasou, eu tenho que... E assim, e toda a informação daquela chegada está sendo considerada para informação para o meu cliente. Perfeito. Então, quando a coisa muda no meio do caminho, eu demoro muito. Não, é perfeito. A gente detalha mais. Legal, bacana, Tá bom? cara, bacana. Mas Perfeito. dá pra gente te ajudar tranquilamente Não, nessa perfeito. parte. A gente conversa sobre. Tá ótimo. Maravilha. Fala, Tá bom. Ayrton. Everton, Vini, até trazer um pouco de luz nesse problema que o Everton apresentou. Eu atendi recentemente um lead que tinha uma situação parecida, não era da área de logística, mas precisava acompanhar sistemas de um outro fornecedor, né? Ele trabalha na área de bebidas tal, e num desses casos ele tinha que acessar a aplicação do fornecedor dele, mas ele não tinha nenhuma interação com aquele dado, né? Então, eram atualizações de cenários que ele precisava acompanhar para poder mudar na operação dele, fazer os ajustes necessários ali para que ele não tomasse ali uma multa ou algum prejuízo financeiro. E aí a solução que a gente desenhou de fato foi exatamente essa que o Vini falou. A gente coloca a plataforma Arquiva, né, como ali uma hub de informação, e aquela ação manual que ele fazia acessando o site todos os dias, todas as horas lá para ver se tinha alterações, se isso demandava uma atividade constante manual por parte dele, né?
seria feito através do RPA. Então, o RPA fazendo consulta no portal lá, checando, né, as alterações e verificando as alterações, repassando essa informação para o arquivo. E aí tinha um dado interessante, né? Assim, tinha um cenário interessante, porque assim, como ele não conseguia gerar integrações diretas naquele sistema, ele faria isso através, e é uma solução que a gente já aplicou em alguns clientes, né? Através de uma planilha Excel. Então, uma das ideias dentro da solução que foi gerida para ele, né, que foi pensada para ele, foi exatamente essa. Faz-se consultas nesse sistema, baixa-se as informações via planilha Excel, e essa planilha Excel vira a base, por exemplo, de um recurso dentro do arquivo, fazendo uma pesquisa. Isso naquela empresa de logística que o Vini deu como exemplo aí, né, do projeto com Arquiva, a primeira ação de fechamento de valores de faturamento eram feitos através de planilhas que eram carregadas no arquivo e ali se fazia o cálculo. Então, assim, o arquivo realmente permite esse tipo de integração, mas para este caso do Everton, o RPA com Arquiva é uma solução bem interessante. A gente já viu essa aplicação, né, em alguns problemas apresentados para a gente, é viável e com custo baixo. Com custo baixo. Acho que vale muito a pena, Everton, realmente marcar aí um bate-papo com o Vini, né, com o Vinícius, para entender um pouco melhor como que isso é possível ser feito. E aí, de novo, né, é possível ser. Eu tive alguns casos que a gente desenhou exatamente uma solução como o que o Vini acabou de falar para você. Eu só queria fazer essa interação, porque eu achei o fato, né, a dor ali que o Everton apresentou interessante, já vi ela algumas vezes, e realmente aqui nas simulações que a gente faz, a gente percebe que o arquivo tem total capacidade aí, por conta de suas integrações, né? Então, você bota um RPA na ponta, bota ali a regra de negócio dentro do arquivo e você consegue controlar aí esses eventos, né, da tua operação. É isso aí. E um Obrigado ponto interessante, só aproveitando que você comentou, assim, a questão-chave é a base de custo, né? Sim, e quando sim. a gente apresenta alguma coisa que não está no budget, cara, infelizmente você vai continuar com sua dor, porque é complicado. Então a gente tem que realmente ter esse trade-off do custo-benefício. Excelente. Então, mas eu acho, vale muito a pena. Vem conversar aí com a gente. Você vai ver que a ideia sempre da Fábrica DS é crescer soluções de acordo com a capacidade do cliente. É o famoso, começa pequeno e vai crescendo. Então, é possível, sim, o Arquiva tem bastante capacidade e custos bem acessíveis. Legal. Ô Elisângela, você ergueu a mão, se quiser falar rapidinho. Oi, Vinícius, bom dia a todos. Pegando um gancho aí da conversa do Everton e também do Ayrton, falando justamente sobre o custo e tempo de entrega, que a gente ouve falar muito que a tecnologia no-code, ela é mais barata, um custo muito mais acessível, mais baixo, né, do que a metodologia ali tradicional, e o tempo também de entrega. Então, pegando só o exemplo deles, por exemplo, daria para comparar ou dizer quantas vezes mais rápido seria essa entrega, a implementação de uma solução, de uma resolução, lógico que tem as variáveis dos problemas, né, ali, das questões da pessoa, da necessidade, mas em média, se a gente comparasse, né, com a programação normal, quanto tempo seria mais rápido, né, ali, essa entrega, essa efetivação e o custo também, né? A gente fala que é mais barato, é um custo mais acessível, mas dá para dimensionar quanto mais é barato, quanto mais acessível é do que a metodologia tradicional? Então, o custo está associado ao prazo, né? Assim, é difícil dar um número, assim, mágico, mas, assim, na minha cabeça, a ordem de grandeza tá de 5 a 10 vezes mais rápido do que um processo tradicional de desenvolvimento, entendeu? Porque os ganhos realmente a construção é muito mais intuitiva. Nesse caso do Eberson, que se a gente concluir que as integrações para as consultas já existem, vixe, em pouquíssimos dias, talvez em uma semana no máximo, a automação esteja pronta, entendeu? Cada caso é um caso, mas eu acho que é pelo menos 10 vezes mais rápido que um processo tradicional e, consequentemente, 1/10 do preço, né, de um processo tradicional de desenvolvimento. Legal, pessoal. Então, deu aqui o nosso tempo.
Queria agradecer demais aí a participação de vocês, tá bom? Espero que o conteúdo tenha ajudado a abrir um pouco a mente de vocês. A Fábrica DS fica disponível, tá? Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, de repente se a gente se aprofundar em algum aspecto, no caso do Eberson, a gente já tem aqui um case para explorar. Fiquem à vontade também os demais participantes, caso tenham alguma situação que de repente vocês queiram estudar um pouco melhor, a gente pode auxiliar vocês, tá bom, pessoal? Então, queria agradecer aí a participação de todos e tenham aí um bom dia.